Fala galera, professor Ed aqui mais uma vez e agora a gente vai trabalhar com o módulo de número 5. Lembrando que são duas histórias, história 1 e história 2, e dessa vez a gente vai trabalhar com a história de número 1, ou seja, a história geral do médio militar, tudo bem? E esse módulo, especificamente, ele é intitulado O Absolutismo Monárquico. Então a gente vai estudar as principais características que formam as monarquias europeias. Num primeiro momento, é interessante a gente só remontar um pouco do que a gente estudou até aqui para você se localizar no tempo, tudo bem? Então, temporalmente falando, a gente está ali durante o século XV, durante o século XVI, que é o momento onde essas monarquias, onde os reinos europeus, eles estão passando por um processo de fortalecimento. Então, a gente já estudou na outra aula a formação dos estados modernos e agora a gente vai trabalhar com as características desse modelo político que predominou na Europa moderna. Bom, o primeiro detalhe que você precisa perceber é que o Estado Nacional moderno, ele trabalha com uma ideia de centralização política e administrativa. Quer dizer o seguinte, quer dizer que o rei, no caso o chefe de Estado, ele tem o controle sobre as questões administrativas e também sobre as questões políticas. Você vai perceber que as decisões, você vai perceber que o rei, ele controla praticamente todas as esferas do poder. Não há, no absolutismo, um processo de diferença, como a gente tem hoje, onde você tem diferenças entre os níveis de poderes. Por exemplo, você hoje tem o poder legislativo, executivo e o judiciário. Você tem um órgão responsável pela criação das leis, outro órgão responsável pelo julgamento e outro órgão responsável pela execução. Isso é a gente trabalhando dentro de um modelo de Estado que é democrático, certo? O que não acontece nesse período aqui. Aqui o rei, ele cria a lei, o rei, ele julga e ele mesmo executa. Então eu posso dizer que eu tenho uma centralização política e administrativa. E é interessante a gente trabalhar com os chamados teóricos do absolutismo, porque eles vão conseguir traduzir para a gente o que está acontecendo na Europa moderna. Então, quem é Maquiavel? Quem é Hobbes? Quem é Jean Bodin e Jacques Bossuet? São os principais teóricos do modelo absolutista. Então, eles vão traduzir, eles vão tentar entender o que vem acontecendo na Europa moderna e vão apresentar para a gente todo esse contexto. Bom, começando por Nicolau Maquiavel, que é italiano, a importância de Maquiavel é gigantesca para todo o campo das ciências humanas, ok? O Maquiavel, ele vai ser responsável aí, ele é intitulado como o pai da ciência política moderna. E eu vou te mostrar o porquê. Maquiavel, ele habitava na Itália, como eu já destaquei. E você bem sabe que a Itália, assim como a Alemanha, ambos acabaram vivenciando um projeto de centralização que aconteceu de maneira tardia, aconteceu só no século XIX. Então, quando você olha para a Itália, você vai perceber que a Itália ela não acompanhou o mesmo grau de centralização política dos demais estados europeus, nem a Itália, nem a Alemanha. Então, a centralização política ela acontece em Portugal, ela acontece na Espanha, ela acontece na França e ela acontece na Inglaterra. Tu já aprendeu isso. Eu te mostrei na nossa outra aula, a aula do módulo 4. Lembra? Nossa aula que já está aí, ó, na sua plataforma. É só tu olhar lá de novo. Então, eu não falei da unificação italiana. Ué, professor, por que você não falou? Você pulou a unificação italiana? Não. Eu não falei para você porque a unificação da Itália ela não aconteceu durante a época moderna. Ela não aconteceu naquele período. Então, Maquiavel, ele é meio que invejoso. Ele tem uma inveja, porque ele consegue perceber que esse processo, ele se desenvolveu na Europa, mas ele não atingiu a Itália. Então, o que Maquiavel vai fazer no seu livro, a sua obra, né, que é bem emblemática, que é o livro chamado O Príncipe?
o príncipe, neste caso, o chefe de Estado. Você vai ver que ali ele ensina para os reis como os reis italianos eles precisam governar. Eles precisam governar para quê? Eles precisam governar de maneira que eles possam atingir o processo de centralização política, que é a mesma realidade política vivenciada aí pelo restante da Europa. E Maquiavel, ele atua como um defensor do projeto centralizador. Ou seja, ele defende a centralização política e administrativa e ele defende o poder concentrado nas mãos dos reis. Só que o rei, para que ele possa conduzir o seu governo de maneira correta, de maneira eficiente, ele precisa seguir determinados passos, ele precisa seguir determinados conceitos. E o principal conceito é esse daqui, ó. Daí a importância que Maquiavel carrega a ponto dele ser considerado o pai da ciência política moderna. Porque ele diz o seguinte, que religião é uma coisa e política é outra. Ou seja, os reis, eles não podem procurar nenhum tipo de orientação religiosa, os reis eles não podem buscar nenhum tipo de orientação moral, eles não podem buscar nenhum tipo de orientação que não seja a própria prática de governar. Maquiavel ele diz que a arte de se fazer política ela deve ser uma coisa isolada. Por quê? Porque o rei, ele não, palavras de Maquiavel, ele diz o seguinte, o rei ele não precisa se desviar do bem, mas ele deve estar sempre pronto a fazer o mal, caso seja o quê? O quê? Necessário. Vou repetir. O rei, o chefe de Estado, ele não precisa se desviar do bem, mas ele deve estar sempre pronto a fazer o mal, caso seja necessário. Ou seja, para você fazer o mal, muitas vezes vai ser preciso você se desvincular, vai ser preciso você se separar de valores religiosos, de valores morais. Então, o rei ele não pode estar preso a esses princípios. Ele não pode ser guiado pela religião, ele não pode ser guiado por valores éticos e por valores morais. O rei, ele precisa estar imbuído da sua capacidade de governar, que deve ser completamente desvinculada desses valores. Esses valores, religião, moralidade, qualquer coisa que possa frear, digamos assim, entravar o poder dos monarcas, isso não deve fazer parte dos governos dos reis. Tudo bem? Maquiavel ele diz que entre ser amado e ser temido, o melhor era que você fosse os dois. Era melhor que todos amassem aos reis, mas ao mesmo tempo temessem a esses monarcas. Mas para Maquiavel, você unir essas duas características é impossível. Ou a sociedade ela ama, ou ela tem medo. Então, na qualidade de chefe de Estado, é melhor que a sociedade ela tenha medo, porque o medo vai fazer com que o rei mantenha o seu governo. Então, entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido, segundo os princípios aí maquiavélicos, tudo bem? Pessoal, vou me mexer, hein? Vou pra cá, ó, fui. Ó, e saindo de Maquiavel, pessoal, a gente vai para Thomas Hobbes, tudo bem? Thomas Hobbes, ele escreve um livro chamado O Leviatã, na verdade, é um grande filósofo, ele orientou boa parte do projeto de pesquisa dessa pessoa que vos fala, tá? A minha monografia, eu utilizei os princípios aí adotados pelo Estado hobbesiano em vários momentos, e Hobbes ele escreve da Inglaterra, certo? Ele tem um livro, como eu falei, chamado Leviatã, que é uma alusão a um monstro, né? Um grande monstro que se apropria da sociedade quando essa sociedade ela é entregue ao caos. Beleza? Então, vamos perceber esse conceito de caos. O que Hobbes ele identifica como caos? Quando que a sociedade, de fato, ela vai ser abarcada por esse caos? Bom, Hobbes, ele está escrevendo boa parte das suas teorias num momento de completa instabilidade política e religiosa que a Inglaterra está vivenciando. Você tem um conflito muito grande acontecendo na Inglaterra entre os três troncos religiosos que há na Inglaterra nesse momento. Lembrando que na Inglaterra tem os católicos, na Inglaterra tem os puritanos, que são os calvinistas ingleses, e na Inglaterra também tem os anglicanos, que é uma outra corrente do protestantismo.
Qual é o problema, professor, de você ter 3 troncos religiosos dentro da Inglaterra? O problema é que isso gerava uma confusão absurda. Guerras, conflitos, mortes pra caramba. E Hobbes, ele tá escrevendo em meio a tudo isso. E o que o Hobbes ele vai apontar? Ele vai apontar o seguinte, ele vai dizer que a crise de legitimidade que a monarquia inglesa está enfrentando, ela é resultado de quê, pessoal? Ela é resultado da falta de habilidade que os reis teriam de governar. Como assim? Para ele, o rei está governando errado. O que o rei deveria fazer? O católico mata o protestante, beleza? Então, por que o católico ele mata o protestante? Porque tem o protestante e tem o católico. Se todo mundo fosse uma coisa só, ninguém matava ninguém. Conseguiu perceber? Então, qual é a ideia de Hobbes? Presta atenção. Presta atenção. Para ele, o homem é lobo do homem. O que significa isso? Significa que o homem ele tem a capacidade de predar, de destruir o outro homem. Então, Hobbes, quando ele escreve essa frase, ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que o homem ele não pode ser livre. O homem ele deve entregar, ou seja, ele deve estabelecer um contrato, por isso que pode aparecer na sua questão que Hobbes ele é um contratualista, beleza? Porque a ideia dele é estabelecer um contrato com o Estado. E dentro desse contrato, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, o homem ele doa a liberdade para o Estado. Por quê? Porque o homem ele não pode ser livre. O homem, quando livre, ele só pensa na sua própria natureza, ele só pensa nele mesmo. E isso atrapalha o governo, isso atrapalha o bem comum, que é o princípio do caos, o qual o Hobbes ele faz alusão lá no seu livro, O Leviatã. Quando que o caos é atingido? Quando a liberdade ela é entregue ao homem de maneira desmedida. O homem ele não sabe e não pode ser livre, cabendo ao Estado administrar essa liberdade. Tudo bem? Então, aí você tem os princípios trabalhados dentro do Estado hobbesiano. Se você observar hoje, o nosso Estado ele carrega. Olha que questão bonita, bacana. Isso daí, a gente pode trabalhar em cima disso. Hoje o Estado ele carrega princípios do Estado hobbesiano? Sim. Você tem coisas, você tem determinados elementos dentro do campo político e do campo social que acabam não sendo permitidos para o homem, né? O homem ele não tem liberdade de matar. O homem ele não tem liberdade de tomar determinadas decisões. Determinadas decisões cabem a quem? Ao Estado. Porque se você deixar isso centralizado na figura da sociedade e só da sociedade, né, isso pode gerar problemas e o caos pode ser instaurado. Tudo bem? Então, essas são as principais ideias aí do Estado hobbesiano. Beleza? E eu tenho o francês chamado Jacques Bossuet, e o Bossuet, assim como o Baudin, que também é francês, ele já vai trabalhar com uma proposta mais inclinada para as questões religiosas, certo? Lembrando que isso faz todo sentido, porque a França, quando a gente falou da formação ali do Estado francês, eu apontei para vocês que a França, durante um tempo, ela sediou a Igreja Católica. A sede da Igreja Católica, no início do século XIV, ela ficou concentrada ali na França. Então ela saiu da Itália por conta de alguns conflitos e migrou, né? Eles deslocaram a sede do papado eclesiástico para dentro da França. Então, isso acabou gerando uma tradição católica forte, uma tradição católica presente dentro da França. Inclusive, foi o que deu base para que o Jacques Bossuet afirmasse o seguinte, ele vai escrever que os reis, eles receberam o cetro de Deus. Né? O que é isso? O cetro é aquela barra, um instrumento muito utilizado por alguns chefes de Estado, e aquele cetro, ele era um símbolo da monarquia. Então, o Bossuet, perdão, ele está querendo dizer que os reis, eles receberam como se fosse uma espécie de unção divina para que eles pudessem governar. E essa tese de Bossuet, a gente chama de direito divino dos reis. Eu quero que você tenha um certo cuidado, porque as questões da SpaceX, da ESA, essas questões militares,
como eu sempre estou afirmando para vocês, elas carregam uma abordagem muito técnica. Então toma cuidado para você não associar essa questão do direito divino dos reis ao chamado aquela forma de governo, a chamada teocracia, que predominou lá no Egito Antigo. Toma muito cuidado para você não confundir. Por quê? Porque quando você pega lá a chamada teocracia, você tem o seguinte: o faraó, ele não é considerado um representante de Deus. O faraó, ele é considerado um Deus. Ele é considerado a personificação de um Deus. É diferente. Esse rei aqui, ele não é considerado um Deus, não. Beleza? A ideia de Jacques Bossuet não é que o rei, ele é um Deus, mas ele é alguém que Deus colocou ali. Logo, você ir contra o rei é como se você estivesse indo contra o próprio Deus, tudo bem? A gente chama essa tese de direito divino dos reis. E eu tenho Jean Bodin, também na França, e ele vai ter uma tese muito mais politizada, onde ele afirmava que a vontade do monarca ela deve sempre prevalecer. A ideia de Jean Bodin era defender esse estágio aqui, ó, esse estágio da centralização política e administrativa, porque existia uma nobreza palaciana que pressionava as estruturas políticas em prol de uma participação política maior. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que parte da nobreza francesa pressionava o Estado, pressionava a estrutura política para que o Estado ele pudesse abrir para a participação política de outros grupos, tudo bem? Sendo que isso não vai acontecer, porque Jean Bodin, ele defende essa vontade do monarca de sempre ter os seus princípios políticos sempre respeitados. Tudo bem, galera? É isso.